Esse podcast é feito para entretenimento. A história pode ou não condizer com a realidade. Oi, meus anjos! Eu sou Gustavo Costa e hoje eu vou te contar a história da Nick, que se vingou da sua ex-namorada Alessandra, pagando na mesma moeda. Então chega mais, se prepara, que eu vou te contar. Vou te contar, tá. Vou te contar, tá. Vou te contar, tá. A Nick sempre gostou de se relacionar com mulheres mais velhas. Em um barzinho ali com suas amigas, ela conheceu a Alessandra, uma mulher ali de uns 10 anos mais velha que a Nick. A Nick se apaixonou pela Alessandra no momento que elas cruzaram os olhos. E a Alessandra correspondeu e elas ficaram ali no bar. Depois de alguns encontros e conversas, as duas engataram um relacionamento e a Nick estava assim, extremamente feliz. A Alessandra convidou a Nick para um almoço em família, Pra Nick poder conhecer os familiares ali da Alessandra e foi incrível. Sintonia das duas excelente, familiares amaram a Nick e assim o relacionamento delas foi ficando cada vez mais firme. A Nick, gente, amava dar presentes e ela se sentia muito bem fazendo isso. Esse sempre foi o jeito dela demonstrar amor, carinho e afeto pela Alessandra. Então toda semana a Nick enviava flores, chocolate, doces que a Alessandra gostava. E era sempre de surpresa. A Alessandra recebia no trabalho dela e a Nick ficava assim muito feliz quando ela recebia os presentes. E o tempo foi passando e lá se foram 3 meses. E durante esse período, a Nick continuou enviando presentes para Alessandra, só que a Alessandra foi ficando cada vez mais fria com a Nick. Era um sábado e a Nick estava na casa da mãe da Alessandra para um almoço. E a Nick estava muito incomodada com a forma que a Alessandra vinha tratando ela, sendo muito fria, seca assim com ela. Eis que a Alessandra chama a Nick e pede para as duas conversarem dentro do carro, longe da família da Alessandra. E assim que elas entram no carro, a Alessandra diz: Olha, Nick, por mais que eu tente, eu não consigo gostar de você. Eu detesto todas as flores que você me dá. Eu dou todas elas pra minha irmã. Porque se ela não quisesse essas flores, elas iriam pro lixo. Eu não consigo sentir saudades de você. Eu tenho repulsa toda vez que você tá perto. Eu acho melhor a gente terminar. Oi? Gente, a Nick, ela não teve outra reação a não ser cair no choro. Então a Alessandra levou ela de volta pra casa e as duas terminaram ali naquele momento. Meio óbvio, né, gente? Depois de ouvir tudo isso, eu nunca mais queria ver essa mulher pintada de ouro. Deus me livre. E por mais breve que tenha sido, a Nick amava intensamente a Alessandra e sofreu por muito tempo por ela. E ela, assim, num dia de bad, rogou uma praga pra Alessandra. A Alessandra ainda vai rastejar pra mim. E nesse dia, ela vai se sentir tão humilhada quanto eu me senti. E o tempo foi passando, a Nick já tava de rolo ali com uma moça, mas não sabia se ia pra frente. Foi então que a Nick recebeu uma mensagem ali e a Alessandra tinha desbloqueado ela e mandado a seguinte mensagem: Oi, gatinho, que saudade. Vamos nos ver? E aí foi quando a Nick colocou a sua vingança em ação. Ela se arrumou toda, se perfumou, se maquiou, tava linda, perfeita. Se sentia a maior gostosa do planeta Terra. E aí quando elas se encontraram, a Alessandra ficou de queixo caído quando viu a Nick e foi logo tentando dar um beijo nela, mas a Nick desviou. E durante o jantar, a Alessandra rasgava elogios pra Nick, dizendo o quanto ela tava maravilhosa, gostosa, que ela foi boba de ter largado a Nick. Porém, em nenhum momento a gatinha se desculpou, pelo que fez. E a Alessandra, gente, tava literalmente se arrastando aos pés da Nick. E a Nick só observando tudo, tomando um bom drink dela. E elas jantaram. E quando a Alessandra ia fazer menção em chamar ela pra ir pra outro lugar, pra elas fazerem coisinhas, a Nick virou pra ela e disse: Alessandra, foi muito bom ouvir tudo isso da sua boca, mas eu tenho que te dizer que eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo da sua voz ridícula, nojo desse seu cabelo encebado, dessa sua cara mal lavada. Eu sinto repulsa de você. Tudo que você mais merece, você não encontra nem no pior esgoto, no mais profundo esgoto desse planeta Terra. A Nick levantou da mesa e saiu deixando a Alessandra ali estática, branca igual um papel. E claro, não pagou a conta,
A Nick saiu do restaurante, chamou um carro de aplicativo e foi até a casa da moça com que ela tava ali tendo um rolo. A moça se chamava Fernanda, sabia de tudo, ajudou e até encorajou a Nick a fazer tudo isso. E aí as duas tiveram uma noite em tanto, a Nick comemorou a vingança que ela tanto queria e tinha dado tudo certo. A Nick e a Fernanda não foram pra frente como um casal, mas se tornaram grandes amigas. E até hoje a Nick se orgulha muito da noite da vingança. E depois disso, a Nick nunca mais ouviu falar na Alessandra, porque ela bloqueou ela em todas as redes sociais. E a vida seguiu. Siga o podcast nas redes sociais, @voutecontarpod em todas elas. Siga também o meu perfil pessoal, @eugustavocosta, Costa com 2 T's em todas as redes. Se você gostou do episódio de hoje, não deixe de comentar usando a hashtag #VouteContar. E, caso queira contar a sua história aqui pro podcast, é só mandar um e-mail para voutecontarpod@gmail.com. Vou Te Contar é um podcast independente feito para você se entreter. Quer ter acesso a mais histórias como essa e um grupo exclusivo no Telegram para apoiadores? Basta você ser um meu exclusivo na Aurelo. Por apenas R$10 você garante histórias novinhas toda semana. Histórias 18+, sobrenaturais, além de um episódio extra onde eu vou ouvir e ler o seu comentário. E claro, responder você. Então chega mais, se prepara e vem ser o exclusivo do Vou Te Contar!